De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia para você que está acompanhando a nossa programação a partir de agora. E após o desabamento da escada da passarela de pedestres da Avenida Torquato Tapajós na semana passada, nossa equipe foi às ruas verificar as condições de conservação das demais estruturas existentes na cidade. Se pisar em falso, pode até se machucar. O degrau não colabora para o equilíbrio. Assim como este, tem uma lista de outros reparos que precisam ser feitos nas passarelas da cidade. Essa, na Cachoeirinha, falta parte da cobertura. Tem sacolas cheias de lixo, papelão e até fezes. Na Torquato, também há presença de lixo. Degraus quebrados, não possui cobertura e os fios da iluminação estão expostos. E os do poste encostam na estrutura. Esta liga a Avenida Torquato Tapajós com a Djalma Batista. Os pedestres têm medo de passar por ela. Apesar dela estar pintada, né, mas ela não passa segurança nenhuma pra gente. Ali no meio tem uma parte que ela tá rachada e bem segura. É rachada, entendeu? Não é uma passarela que traga segurança. A gente passa por quê? É uma avenida, não tem condições de atravessar. É necessário, não porque a gente quer. Em janeiro do ano passado, fizemos uma reportagem e mostramos o mesmo problema, a falta de manutenção. Hoje, as condições são quase as mesmas. Essa é a mesma passarela em que a nossa equipe esteve há um ano atrás. Ela é uma das únicas que nós visitamos que tem a parte da cobertura completa, do início ao fim. Esta obra foi publicada em Diário Oficial em 2015 e após 90 dias o elevador deveria ser entregue. Mas já é 2019, se passaram 4 anos e ele ainda está vedado. O contrato para instalação do elevador foi assinado dia 6 de julho de 2015 e a empresa, que receberia cerca de R$340 mil para a construção e manutenção da estrutura, não concluiu o serviço. Em novembro de 2017, outra empresa foi contratada por mais de R$180 mil. Somando o que foi pago à empresa anterior, a obra ficou R$60 mil mais cara para os cofres públicos. Pedimos nota da Prefeitura, mas não obtivemos resposta até o fim da reportagem. Para o Conselho de Arquitetura do Amazonas, as manutenções preventivas são fundamentais. Anualmente vir dar uma manutenção preventiva, pintar a ponte, pintar a parte metálica, evitar que o ferrugem cresça, trocar a peça, fazer o recobrimento de concreto de novo, para poder a gente ter segurança 100% nelas. De maneira geral, as correções que precisam ser feitas não são difíceis. São bem fáceis, bem práticas de serem feitas. Só vai beneficiar a população como um todo. A gente entrou em contato com a Prefeitura para falar a respeito dessas passarelas e fomos informados que uma comissão técnica foi criada para avaliar as condições estruturais dessas passarelas em prazo de 15 dias. As outras passarelas que ficam fora aí desse trecho próximo a Torquato Tapajós devem também ser vistoriadas no intervalo de até um mês, podendo ser prorrogado. Sobre o elevador citado na reportagem, a Secretaria de Comunicação disse que o equipamento já está 100% instalado pela Seminf, mas como uma iniciativa privada sinalizou interesse em revitalizar essa passarela, e aí isso depende de uma assinatura de um contrato, só deve acontecer depois que a passarela for de fato toda revitalizada. O prazo estimado é de 45 dias. No último sábado, o Porto de Parintins foi reaberto pela Marinha. O local estava interditado por questões de segurança desde o último dia 10. Sábado, dia 16 de fevereiro, o terminal hidroviário de Parintins foi liberado pela Marinha para operar com embarque e desembarque de embarcações. O porto foi interditado pelo comando do 9º Distrito Naval após uma embarcação de ferro colidir no local durante forte chuva na manhã do dia 10 de fevereiro. O flutuante que foi danificado é formado por 4 balsas, mas os engates que sustentam 2 delas se romperam. Em nota, o comando da Agência Fluvial de Parintins informou que o problema foi corrigido e a liberação aconteceu após um laudo técnico feito por um engenheiro naval comprovar as condições de segurança de operação do terminal hidroviário.
E na época da cheia, as terras disponíveis para a agricultura diminuem bastante e os prejuízos podem ser percebidos em quase todo o Amazonas. Lá em Manaquiri, por exemplo, que fica a aproximadamente 60 quilômetros da capital, os agricultores estão colhendo o jerimum fora de época para não ter que perder toda a produção. Um volume de água que não para de subir. E em pleno mês de fevereiro, o cenário no município de Manaquiri já é de plantações submersas. O nível do Rio Solimões já está 2 metros acima do que seria normal para essa época, o que está fazendo os agricultores correrem contra o tempo para salvar a produção. Essa região, conhecida como Ressaca do Pesqueiro, a menos de 1 hora da sede de Manaquiri, tem sido uma das mais afetadas pela cheia deste ano. Por aqui, os agricultores foram surpreendidos pela subida repentina das águas. O rio avançou, afetou a plantação de malva e deixou a de jerimum quase que submersa. Nesse período a gente esperava uma enchente menos elevada, né? O que dá para aproveitar, a gente aproveita. E o que não dá, deixa a natureza se encarregar, né? Por toda a região, pelo menos 10 comunidades já sentem o efeito da cheia. Todas são áreas com grande produção de mandioca, milho, malva e jerimum. Por onde a gente caminha aqui, a gente encontra jerimuns desse jeito, podres, completamente estragados. Nessa área que, inclusive, grande parte da plantação já não pode mais ser aproveitada. É todo um trabalho de mais de 3 meses desses agricultores que acaba sendo perdido. A tristeza, né? Porque a gente planta com tanto sacrifício, né? A água vem do nada e leva. Aí a gente dá tristeza imensa na gente. Enquanto uma parte da produção se estraga por conta da alagação, a outra é colhida antes do tempo, ainda verde. Aqui é 6 meses a gente planta para colher e 6 meses a gente só espera na cheia, né? Então a gente pretendia colher pelo menos mais da metade, porque pelo que a gente está vendo, a gente não está colhendo nem a metade. E nessa colheita apressada, as famílias se unem para não perder a produção. O Manuel mora em outra comunidade, mas veio à Ressaca do Pesqueiro ajudar o tio, que também é agricultor. Porque se a gente não colher, vai ser aí pior, né? Tem que, mesmo que esteja nova, mas tem que colher. Para evitar um prejuízo ainda maior, os agricultores estão recebendo ajuda da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas para escoar a produção. A ADS intermedia a venda de tudo que é colhido através de um balcão de negócios. 100 toneladas de jerimum já foram vendidas. Uma operação de emergência que deve render cerca de R$30 mil para os produtores dessa região. Nós também temos outras ferramentas, outros projetos que estão abraçando a causa, que é o PREME, né, o Programa de Regeneração da Merenda Escolar, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e também está agora através do PENAI, que também é uma forma de a gente conduzir essa produção até o consumidor final. O período da cheia nos rios da Amazônia deve durar até o fim de julho. Até lá, a esperança dos agricultores é que a subida das águas não chegue aos níveis históricos e que as perdas não sejam ainda maiores. E a consequência dessa enchente, acaba sendo sentida no bolso. A rapidez da subida do rio pode afetar antes do esperado o preço das frutas, hortaliças e legumes. Quem vai nas feiras de Manaus já está sentindo aumento aí pouco a pouco no preço dos produtos. Toda semana Henrique precisa ir à feira comprar verduras. O chefe de cozinha já sentiu no bolso o aumento de alguns itens. Mês de janeiro não deve ser por causa da cheia. Acredito que sim, mas sim, visivelmente aumentou muito. E realmente, segundo os feirantes, este mês alguns produtos já ficaram mais caros, como o maxixe, que está a R$ 8,00 o quilo, a pimenta de cheiro a R$ 12,00 e o cheiro verde sai por R$ 10. É que na época da cheia eles dizem que não tem jeito, o valor precisa aumentar. Não tem como não aumentar, porque o consumo daqui, como as coisas que a gente consome, são da região, alaga, né? Aí não tem jeito. O presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas diz que ainda não dá para saber se vai ter uma grande cheia. Mas se houver, com certeza as safras vão ser afetadas, principalmente nas regiões de várzea.
hortaliças, frutas, fibras naturais, a própria pecuária também sentindo, e isso, consequentemente, diminui a oferta desses produtos no mercado consumidor e pode afetar o preço final para os consumidores. A orientação para os produtores é tentar antecipar a colheita. Nós sabemos que em algumas situações não há condição de antecipar porque aquele fruto, aquela fibra, por exemplo, não está no ponto de ser comercializada, mas aqueles que puderem antecipar a colheita. E agora a gente tem oportunidade de qualificação para você. Vão ser abertas as pré-inscrições para o curso de cuidador de idoso da Fundação Dr. Thomas. Quem tem todos os detalhes ao vivo para a gente é a Tamires Cler, que vai trazer essas informações, porque esse é um dos cursos extremamente disputados, né? Porque há uma grande demanda, o mercado de trabalho é bom, a oportunidade é muito boa, né, Tamires? Muito bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, o mercado de trabalho realmente é muito bom e por isso muita gente realmente procura esse curso para tentar se especializar um pouco mais. E é um curso que vai acontecer em abril ou maio, dependendo da colocação que você ficar. Vai ser dividido em algumas etapas. Então, primeiro você vai ter que fazer uma pré-inscrição. Isso acontece pela internet. Você vai ter que entrar no site do Dr. Thomas, né, da Fundação Dr. Thomas, que é o drthomas.manaus.am.gov.br, e aí você vai fazer essa sua pré-inscrição. Vão ser 480 vagas nessa primeira etapa. Ela vai até o dia 20 de fevereiro, então você tem que correr mesmo para fazer essa pré-inscrição. E aí esses pré-selecionados que já conseguirem, né, essas 480 vagas, eles vão ainda ter que comparecer para uma fase de entrevista lá no Parque do Idoso, que fica ali próximo mesmo da Fundação Dr. Thomas, né, ali na rua Jorge Berdi, no Vieira Alves. E aí você vai lá com os seus documentos, você vai ter que levar 2 fotos 3x4, você vai ter que levar o seu comprovante de pré-inscrição, uma ficha que você vai preencher lá mesmo no local, tem que levar ainda os seus documentos básicos, né, CPF, RG, comprovante de residência, o certificado de conclusão do ensino médio também é importante e o certificado de reservista para homens e ainda a certidão de nascimento ou casamento, dependendo se você for casado ou não. E aí você vai passar por uma entrevista lá e lá eles já vão selecionar, vai passar para 160 candidatos que aí sim já vão participar desse curso, que é um curso realmente que vai preparar esse cuidador, né, para fazer esse trabalho que é tão importante, né, de dar uma assistência para essas pessoas que já estão, né, na terceira idade, que já precisam de um atendimento diferenciado. Então eles vão ter aulas, por exemplo, de psicologia, de enfermagem, noções básicas de enfermagem, né, para ajudar essas pessoas, esses idosos lá da Fundação Dr. Thomas. Então, vão acontecer aulas de manhã e à tarde, dependendo, como eu disse no início, de que colocação você ficou. Tem turma, por exemplo, das 8 horas da manhã até o meio-dia e vai começar em abril e a parte noturna vai começar só em maio. Adriane. Tá certo, Tamires, muito obrigada pelas informações. A minha dica é você só deve se inscrever se realmente gostar desse tipo de atividade, porque requer muita paciência, muito amor, muita dedicação. Então não pode só visar lucro, tem que também pensar em toda essa questão humana que envolve essa função e é uma boa oportunidade de ganhar um dinheiro. E olha só, agora tem uma boa notícia que pode diminuir aí esse caos todo da saúde. O Hospital Delfina Aziz, na Zona Norte, inaugurou 10 novos leitos de UTI. E isso pode significar uma grande economia de gastos com a contratação de leitos em hospitais particulares. O governador também falou sobre o uso dos recursos do FTI para diminuir a crise da saúde. O Hospital da Zona Norte é o primeiro a receber investimento de ampliação, mas a secretária executiva da Saúde explicou que outras unidades também devem passar pelo mesmo processo. Estamos projetando mais uma média de 35 leitos, mais ou menos. Em breve nós estaremos abrindo entre UTI neonatal, UTI pediátrica, UTI materna, para oferecer para a rede. A economia estimada com a ampliação do número de leitos é de cerca de R$200 mil. Antes a gente gastava algo em torno de R$400 mil para
alugar UTIs da rede privada e hoje, com o aumento de pessoal aqui de efetivo para trabalhar nessas UTIs, nós vamos gastar R$200 mil, ou seja, uma economia de 50% e um benefício muito maior. E a gente vai trabalhar para que até o final desses 4 anos nós estejamos fazendo com que o Delfim-Aziz funcione em sua plenitude, em sua integridade. O Hospital da Zona Norte foi inaugurado em 2014 e nunca chegou a operar com a capacidade total. A gente vai dobrar a nossa capacidade de internação, então a gente vai conseguir dar uma assistência ainda mais rápida no giro de leitos da sala de emergência e atender a toda a rede que houver nessa necessidade. Uma alternativa encontrada pelo governo para resolver os problemas mais emergenciais da saúde é tentar usar os recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado. O FTI normalmente é usado para ajudar os municípios do interior. O governador do estado estimou que apenas parte do fundo vai ser usado, cerca de R$260 milhões ao longo de todo o ano. E a prioridade vai ser o pagamento dos funcionários do setor e também o interior do estado. Com equipamento e também com o pessoal. Então, os prefeitos do interior podem ficar tranquilos que a gente não vai tirar nenhum recurso que é destinado ao interior. E uma mulher e a bebê dela morreram ontem na Balbina Mestrinho. A família acusa a maternidade de negligência. O Fred Rocha está ao vivo e vai trazer os detalhes desse caso muito triste para a gente. Fred, os parentes reclamam da demora na cirurgia. De acordo com a família, houve negligência por parte do hospital ao demorar a iniciar essa cirurgia cesárea, né? Muito bom dia para você. Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. A família de Ilarantes Fernandes, de 35 anos, diz que levou a grávida até a maternidade Balbina Mestrinho ainda na quinta-feira. Ela estava sentindo fortes dores e sangrando bastante. Só que, segundo a família, ela deu a entrada na quinta-feira, mas só foi medicada na tarde da sexta-feira. A família acredita, então, que houve uma demora para que a medicação fosse feita. Diante disso também, segundo os familiares, a Balbina informou que queria que aquele parto fosse normal. Então, só foi decidido pelo parto da cesárea de uma forma tardia. Quando ela foi submetida, então, à cesárea já na última tarde de sábado, já era tarde. A criança, então, acabou não resistindo ao parto e faleceu. Horas depois, a mãe também não resistiu. O que aconteceu a partir disso foi o seguinte: o pai dessa criança e esposo dessa gestante recebeu a informação e ficou transtornado com o que aconteceu, como não poderia ser diferente. E aí ele acabou contido pelos seguranças ali no local, só que, segundo os próprios familiares, houve uma força descomunal excessiva daqueles seguranças. Alegam, inclusive, os familiares que faltou sensibilidade por conta do que tinha acontecido, né? O transtorno dele se deu por conta da perda ali naquele momento, tanto da esposa quanto da filha, já que a criança era do sexo feminino. A outra polêmica em relação a todo esse caso, Adriane, é no Instituto Médico Legal. Quando foi se fazer a liberação dos corpos, segundo os familiares, a maternidade havia dito que o corpo desse bebê ainda estava no ventre da mãe. Só que lá no IML os peritos viram que não, só tinha o corpo da mãe e o corpo do bebê então não estava lá no ventre dela. Foi quando a polícia teve que retornar na maternidade Balbina Mestrinho e aí sim, depois de uma procura que fizeram lá pela maternidade, encontraram o corpo dessa criança e só aí o corpo do bebê foi levado para o Instituto Médico Legal para que posteriormente tanto o corpo da mãe quanto da criança fossem liberados para a família. A Secretaria de Estado de Saúde emitiu uma nota para explicar o que aconteceu, ou seja, agora a versão da Secretaria. Segundo a Suzane Ila, a mãe deu entrada na maternidade Balbina Mestrinho aos 12 minutos de sexta-feira, ou seja, passava de meia-noite já de quinta-feira, nas primeiras horas de sexta, ela deu a entrada na maternidade com fortes dores no baixo ventre e com febre de 6 dias. Ali naquele momento foi feito um exame, verificado que ela estava grávida de 34 semanas e por isso já foi feito, inclusive, todo o procedimento segundo a Secretaria. Foi verificado que não havia
havia então gravidade naquela situação. Ela estava com 127 batimentos cardíacos fetais. E aí os médicos decidiram esperar a maturidade fetal, ou seja, o momento certo para que aquela mulher tivesse a criança. Bem, só que aí já no sábado foi decidido pelo parto da cesárea, houve um deslocamento prematuro de placenta e aí o bebê acabou não resistindo a este parto. A mãe sofreu uma forte hemorragia e por isso foi levada às pressas para a UTI, foi submetida a transfusão de sangue, mas por conta das paradas cardíacas também não resistiu aos ferimentos. Sobre a agressão sofrida por este marido, a Suzan diz que, de fato, os seguranças agiram para tentar contê-lo, mas a gente já falou sobre o que a família está acusando. Já sobre a liberação do corpo desse bebê, a Secretaria de Estado de Saúde disse que vai abrir uma sindicância para apurar o caso e para, de repente, ver as respectivas responsabilidades, mas acabou não detalhando muito as informações sobre o corpo deste bebê, sobre a polêmica da liberação do corpo dele. Adriane. Não dá para se esperar ou cobrar muita coisa de um homem que acabou de perder um filho e uma esposa, né? Então é importante que os profissionais de segurança estejam atentos a uma situação como essa, tem que agir para conter, para preservar o patrimônio, mas também entender o que está acontecendo naquele momento, né? Para não ter um uso desproporcional de força, conter aquela pessoa porque ela está num momento de extremo sofrimento. A gente lamenta muito aí pela perda da família e essa complicação no IML deixa tudo ainda mais difícil para o momento de tanta dor, e a gente espera que a família tenha o máximo de atendimento possível agora, assistência social, psicologia, porque todo mundo vai precisar bastante, né, desse suporte a partir dessa tragédia. Obrigada, Fred, pelas informações. E agora chegou o momento da nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vem comigo, a gente vai conversar com o Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, para quem te acompanha aí pela TV A Crítica. Eu já ia falar pela 93.1, viu? Eu tô no, Também, no né? automático. Também. A gente estava falando ainda há pouco sobre saúde aqui na capital, um problema que aconteceu, e agora continua falando sobre saúde, mas no interior do estado. Situação bastante difícil. Só para você aí de casa e ouvinte ter noção, 23 municípios aqui do estado não tem um médico sequer, desde a saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos. E aí eles estão tendo que improvisar atendimento, é técnico de enfermagem, enfermeiro, agente de saúde, tendo que ser o primeiro contato e todo o restante desse atendimento com esses profissionais, porque não tem profissional nenhum, não chegou ninguém para esses municípios. Adriane, em municípios com cerca de 12 mil habitantes, por exemplo, o atendimento médico é feito por enfermeiros. Isso não é uma conjectura, não. Isso é o que de fato está acontecendo em alguns desses municípios. São 23 municípios sem médicos do programa Mais Médicos e 21 sem médicos. Aonde tem, eles estão funcionando em regime de plantão. Em regime de plantão, trabalhando 7 a 10 dias, com salários que variam de 15 a 30 mil reais. A gente tem um município que tem 2 médicos atuando em regime de plantão e está gastando mais de 60 mil reais para manter esses médicos nestes locais. Adriane, tem uma lista aqui com esses municípios, viu? São Sebastião do Atumauro, Curituba, Atalaia do Norte, Jutaí, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Carauari, Guajará, Itamaraty, Alvarã, Japurá, Juruá, Maraã, Santa Isabel do Rio Negro, Boa Vista do Ramos, Canutama, Pauíni, Tapauá, Apuí, Humaitá, Novo Aripuanã. Todos esses municípios estão com problemas. Agora, olha só, o processo dos Mais Médicos de contratação já foi concluído. Na primeira fase foram chamados médicos brasileiros, normalmente legalizados. Na segunda fase foi aberto para médicos brasileiros que estudaram no exterior e as vagas foram concluídas. Acontece que para o estado do Amazonas, que desde a primeira fase era o estado que teve a menor efetivação dessas vagas, foram selecionados 318 vagas. Dessas 318 vagas, 212 profissionais
ainda não se apresentaram. A maioria dessas prefeituras e dos secretários municipais de saúde até falaram para a reportagem de A Crítica, dizendo que receberam contatos de médicos, inclusive do sul do país, do centro-oeste do país, mas até então apenas contato. Esses municípios estão sem a presença desses profissionais e, no caso, quando eram os cubanos, eram profissionais dedicados para esse atendimento do Mais Médicos, profissionais, inclusive, que iam fazer visitas no interior dos municípios, nas comunidades. Eles tinham esse perfil. O Mais Médico está trazendo aí os médicos brasileiros e muitos deles estão acumulando função e não tem toda essa disponibilidade de atender a população. A saúde realmente no interior do estado, sobretudo nesses municípios que eu acabei de citar aqui, Adriane, está realmente em um estado preocupante. Muito preocupante, né? A gente vê situações no interior de pessoas que morrem com infecção intestinal, aquele atendimento básico não acontece e é muito complicado, né? Porque os médicos que vão para essas cidades recebem em torno de R$15 mil para ficar 7 dias, os que ficam 2 semanas até R$30 mil, mas esse salário ainda não é estímulo suficiente para que esses profissionais deixem suas casas, as suas famílias ou levem suas famílias para o interior do Amazonas para permanecer por lá. Então, a situação é realmente muito grave e a gente ainda não viu mexida suficiente para conseguir suprir essa necessidade. Uma vez que o programa Mais Médicos acabou da forma que existia antes, né, com a vinda dos médicos cubanos, o presidente Jair Bolsonaro gostaria que os cubanos fizessem uma avaliação para poder continuar no Brasil, fizesse a validação, na verdade, dos seus diplomas. Isso não aconteceu, não houve entendimento também com o governo cubano e acabou que a gente ficou nessa situação extremamente grave, né? Então, num caso de complexidade de doença, o ribeirinho, o homem do interior, tem que chegar na capital com o máximo de urgência e quando chegar aqui também nem há garantia de que o atendimento aconteça como tem que acontecer. A situação é de extrema preocupação e precisa que haja um interesse coletivo de mudar essa história. Exatamente, exatamente. A gente vai continuar acompanhando e espera dar outras notícias, né? Notícias melhores em relação a isso. Agora vamos falar de políticos? Vamos falar. Políticos que estão gastando bastante, inclusive. O nosso dinheiro. Nosso dinheiro, meu dinheiro, seu dinheiro. Estou falando dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus. Houve, inclusive, uma reportagem no jornal A Crítica nesse fim de semana que mostra que eles gastaram juntos mais de R$600 mil. Isso já acontece com muita frequência. A diferença é que eles gastaram esse dinheiro no período de férias, ou seja, ninguém estava trabalhando e ainda assim estavam usando o cotão, a cota do exercício de atividade parlamentar. Só que não tinha atividade parlamentar, Emanuel. Não tinha atividade parlamentar. Esse valor, Adriane, é de 18, pode chegar até R$18 mil, um pouco mais de R$18 mil. Para cada um, né? Ele pode ser usado, olha, para cada um, isso. Ele pode ser usado com despesa com telefonia, correio, locação de móveis, equipamentos, material de expediente, acesso à internet, assinatura de publicações, locação de veículos, combustíveis, consultorias técnicas e divulgação da atividade parlamentar. Todas essas rubricas aqui, todas essas áreas, esse recurso pode ser utilizado. E aí, de 41 nomes na lista que o Jornal A Crítica traz para a gente, 40 utilizaram este recurso. O que mais gastou foi Isaac Tayá, R$17.996 foi o que ele gastou no período de 20 de dezembro a 6 de fevereiro, que é o período do recesso parlamentar. Exatamente, o período em que a Câmara Municipal de Manaus está fechada e que não há atividade parlamentar na Casa Legislativa Municipal. Então, durante esse período, esse vereador, acompanhado de outros 15 vereadores, gastaram mais de R$17 mil. Depois a lista segue com vários. O que menos gastou foi o Rosivaldo da Silva, que gastou R$4 mil. Na reportagem de A Crítica, Carlos Porta não está sinalizado nenhuma despesa para ele durante este período. Agora, Adriane, esse valor que está à disposição dos vereadores é diferente do outro valor da verba de gabinete,
que ele pode contratar assessores, pode contratar assessoria técnica, jurídica para atuar no seu gabinete, e também do salário, do próprio salário de R$15 mil do vereador. Esse valor, inclusive, superior ao salário do vereador. E aí esses mais de 600 mil reais para as férias dos vereadores está saindo de algum lugar, né, Adriane? Menos do bolso deles. Do nosso. Um lugar muito simples, porque o dinheiro que eles recebem é resultado dos impostos que nós pagamos. Agora, Manuel, quando a gente fala assim, eles gastaram com combustível, com aluguel de carro, fala assim, mas eles estão de férias, mas eles precisam de gasolina para circular. Ok, precisam. Só que eles recebem R$15 mil de salário. E fora que alguns desses parlamentares ainda têm outras funções, né? São empresários, alguns ainda têm outras fontes de renda além do próprio salário. Então, só para você aí de casa ter noção, um vereador em Manaus, nós temos 41, recebe 15 mil de salário, 18 mil do cotão para comprar as coisas, manter, pagar internet, combustível, entre outras coisas, e mais 48, é isso, Manuel? 48 de cotão? Aliás, da verba de gabinete. Verba de gabinete para contratar funcionários. Então, cada um custa para a gente 48, 18, 81 mil reais todos os meses. É muito dinheiro, Adriane. Se tivesse produtividade proporcional a esse investimento, ok. Mas o que a gente vê na prática é algo muito diferente e eles não explicaram muito bem aí de que forma gastaram ou justificaram. Acho que é normal. Importante até você aí de casa, você ouvinte, dar uma pesquisada no portal A Crítica, tem a relação completa de quanto cada um gastou durante esse período de férias, porque além de votar, a gente precisa continuar fiscalizando depois que eles já estão no poder. Adriane, sabe o que chama atenção? É que a gente está num momento em que o país precisa regularizar suas contas e uma coisa pior do que a corrupção, ainda pior do que a corrupção, é justamente o gasto que todas as esferas públicas têm com esse tipo de situação, com despesas que não necessariamente são despesas prioritárias para manter regalias de parlamentares, regalias de funcionários públicos de altos escalões, como o da Justiça, por exemplo, e a gente não percebe uma relação de fiscalização, inclusive dos órgãos que deveriam fiscalizar, porque está todo mundo no mesmo pacote, todo mundo tem acesso a esses benefícios, e isso é o que tem levado o país para trás, é isso que tem aberto essa torneira de gastos aí, e a população e os impostos do país, que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, todos esses impostos não são suficientes para pagar toda essa conta, Adriane. Obrigada, Emanuel, por sua participação. Um excelente começo de semana. Será que dá para começar uma boa semana com tanta notícia assim? A gente vai ficando por aqui e amanhã conversa mais uma vez. Amanhã a gente se encontra por aqui, Adriane. Bom dia para você e para os seus telespectadores. Até lá. Tchau, tchau. E agora a gente faz um breve intervalo e volta já já para falar dos casos de polícia. Vamos mostrar também que a imprudência quase levou a uma tragédia no Rio Amazonas. 2 barcos lotados estariam fazendo racha e por pouco não se chocaram. Meu Deus! Irresponsável!